Você veja só, a gente teve, ao longo dos últimos anos, uma discussão que foi a discussão que ocorreu no popular, né, entre a população, numa linguagem muito popular, que foi a discussão que trouxe alguém totalmente fora de possibilidades para a presidência da República, que foi a discussão de que o Brasil precisava chutar o sistema e vir com um respiro, né, vir com algo novo, que na verdade é uma proposta bem velha na política, mas enfim. E assim veio o Jair Bolsonaro. E quando o Bolsonaro vem, a gente vê o Bolsonaro vindo com uma carga muito forte do simbolismo militar. O Bolsonaro não é um militar, mas como ele foi militar, né, e chegou a uma patente considerável, então ele acaba tendo o simbolismo dos militares. Então, quando o Bolsonaro vem, ele traz também consigo o ganho efetivo que as forças militares têm em qualquer país do mundo que seja minimamente decente, que é o simbolismo da ordem, né? Da segurança, porque você tem a arma, então quem tem a arma impõe a ordem. Assim, o Bolsonaro acaba gozando desse benefício. Mas com o passar do governo do Bolsonaro, a gente acabou vendo se confirmar no Brasil uma máxima que existe no estudo da história, que é a de que o abuso da força armada por parte do exército num país democrático, ele é sempre visto com maus olhos pelos perdedores. Então, a gente tem uma mania muito ruim no Brasil, que é a mania de você querer fazer uso da força militar em seu favor. E quando você faz esse uso, a força militar não é um abuso, é apenas um uso. Então, eu uso a força militar para instaurar a ordem. Mas aqueles contra quem eu estou usando gritam abuso. Isso aí é uma máxima no estudo da história, e a gente vê diversos historiadores brasileiros falando sobre isso, como Oliveira Viana, Oliveira Lima, com o próprio João Camilo. Ou seja, nós estamos agora às portas de um governo Lula, que é a chapa Lula-Alckmin. E o governo Lula, obviamente, vai nomear ali o seu novo ministro da Defesa, como já nomeou, na verdade, que está aí, que é o José Múcio, que a gente vai falar bastante dele aqui hoje, porque é muito importante falar dele agora. E o José Múcio, que é um civil, vem para ser agora o homem ali que vai estar fazendo o diálogo, né, do Poder Executivo com as Forças Armadas, e principalmente ele como sendo um civil. E agora ele está à frente das Forças Armadas, obviamente, com o presidente da República mantendo ainda o seu cargo técnico, né, de chefe supremo das Forças Armadas. A gente sabe que não é muito bem assim, né? Mas, enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E agora que a gente tem um governo Lula-Alckmin à frente das Forças Armadas, esse grupo de bolsonaristas ignoram que a força que eles advogam terem as Forças Armadas para instaurar a ordem será um poder, uma autoridade absorvida pelo Lula e pelo Alckmin e o seu ministro da Defesa, José Múcio, a partir do dia 1º de janeiro. Então, o que a gente vê da parte dos bolsonaristas que estão aí convocando, que não são todos, na verdade é o pequeno grupo, né? Esse grupinho que restou dos fãs do Bolsonaro, esse grupo que está pedindo que a Força Armada venha e use da força, né? Que abuse da força para aplicar a ordem, esse grupo ignora que a partir do dia 1º eles estão na mira. Porque o novo governo que está aí poderá, inclusive chancelado pela opinião desses bolsonaristas que estão na rua, o novo governo poderá usar e abusar da força para instaurar a ordem, retirando das ruas os perdedores que não aceitam a derrota. Então você veja que coisa maluca. O que nós estamos vendo é um grupo de derrotados dando poder para o grupo que a partir do dia 1º os tirarão da rua, cumprindo ainda, inclusive, aquele próprio mote dos evangelhos, onde Jesus diz que cada um será julgado conforme as suas próprias palavras. Então, da forma que você julga os outros, quando chegar no seu julgamento, você será julgado de acordo com as suas palavras.